Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, segundo programa da semana sobre NBA. Se você é fã de NFL também, não deixe de escutar os podcasts sobre futebol americano. NFL confirmou a realização de um jogo aqui no Brasil na próxima temporada, então não deixe de escutar. Programa de hoje, um programa um pouco diferente, programa solo. Eu e você, ouvinte, vamos conversar sobre All-Stars. A gente já passou aí do primeiro quarto da temporada regular da NBA. Eu acho que é um bom momento para fazer um recorte. Quem seriam os titulares e os reservas no jogo das estrelas? Lembrando que a liga volta esse ano ao formato leste contra oeste. A gente vinha nos últimos anos com aquele draft, né, entre os dois jogadores com maior votação. Mas agora a gente volta a leste contra o Oeste. Eu separei aqui os 12 jogadores em cada conferência. Vou revelar para vocês as minhas listas e quero a opinião de vocês também. Mande mensagem no Instagram, pode mandar reply no Twitter, no TikTok também, qualquer que seja a forma. Não, Gabriel, achei que você devia ter colocado Cade Cunningham do Detroit Pistons. Concordo, então não botei, mas manda lá. Vamos interagir bastante. Antes da gente entrar nessa conversa sobre o All-Star, eu queria falar sobre as duas notícias mais quentes. A primeira é a história da bola lá do Giannis Antetokounmpo, né? Que ele fez 64 pontos, foi a maior pontuação da história do Milwaukee Bucks. Ele arrumou uma maior briga com todo mundo lá indo atrás da bola, e depois ele recebeu a bola, disse que não era bola. Parece que teve briga, assistente do Bucks com o jogador do Pacers, assistente do Pacers com o jogador dos Bucks e confusão e tal. Pra quem não viu essa história, o Giannis ficou maluco depois do jogo porque ele queria guardar a bola desse jogo, que é uma marca especial. Só que o Indiana Pacers deu a bola pro calouro deles, né? Deixa eu até ver o nome do jogador, que agora me fugiu, um calouro dos Pacers, um jogador africano inclusive, que agora me fugiu o nome, mas enfim, tinha sido a primeira cesta dele, e aí o time dos Pacers deu a bola pra ele, só que aí o Giannis ficou maluco e tal. Aí depois descobriram que não foram os primeiros pontos dele, ele já tinha feito arremesso no lance livre, um jogo contra o Lakers inclusive, então maior história, maior rolo. Cara, eu achei uma besteira, pra ser bem sincero, né? Dando minha opinião, a Mariane Carvalho lá no Instagram, jogadora que também faz vídeos, muito legal os vídeos dela no Instagram, ela fez um vídeo sobre isso também, sobre essa história. Cara, eu achei uma besteira, né? Eu, sinceramente, tudo bem, é uma marca legal, mas pô, não é 100 pontos, né? Não é 80 pontos. E nesse tipo de situação, normalmente, não necessariamente você guarda a bola, não é tradição guardar a bola, né? Quando o jogador faz uma pontuação muito alta, normalmente ele tira foto no papel, tipo o Will Chamberlain, quando ele fez 100 pontos. Foi o Oscar Chibe, o jogador do Indiana Pacers. Eu achei uma besteira. Claro, o Giannis, ele tem direito de querer a bola, mas eu acho que a raiz de tudo é a confusão entre Pacers e Bucks. Os Pacers eliminaram os Bucks na semifinal da Copa NBA. Teve aquela sexta no final do Tyrese Haliburton e tal. Então acho que tem um pouco disso. Os dois times que já se enfrentaram recentemente num jogo importante. Mas é uma história... Cara, é o drama que só a NBA proporciona a gente, né? A NBA nesse ponto é a melhor liga do mundo, né? É a melhor liga do mundo de basquete. Mas nesse ponto, em termos de drama, fora de quadra, ela é imbatível, até pelas as ligas que tem mais dinheiro, mais audiência e tal. Vamos passar para a segunda notícia antes de entrar nos All-Stars. Essa não tem muito o que rir. Foi a suspensão do Draymond Green. Ele foi suspenso por tempo indeterminado. Na terça-feira, ele agrediu o Jusuf Nurkic. Um negócio absurdo. Você já deve ter visto o lance nessa altura. Ele virou e deu um soco no Nurkic. Ele virou e deu um soco. Simplesmente deu um soco. E agora ele está suspenso por tempo indeterminado. A NBA quer uma suspensão que ele tenha o tempo mínimo para trabalhar nos problemas dele, né? Ele vai ter que passar por terapia, vai ser acompanhado pelos Warriors, pela liga e tal. E assim, a liga
tem muita culpa nisso, né? Porque a Liga passou pano. A Liga passou pano por muito tempo, não puniu o Draymond como deveria em outros momentos. Ele é um cara que já foi punido pela Liga 6 vezes, né? Tirando suspensões automáticas ali por ejeção e tal. E, cara, é inacreditável o tipo de coisa que o Draymond... O problema a sensação que dá com essas punições é que ela não é meio que... Não tem um critério, é meio que o jogador faz, né? Tinha uma história sobre o Chris Paul, que o Chris Paul era super físico na defesa, no auge foi um baita defensor, mas ele já começava o jogo, sendo muito agressivo, empurrando ali, dando aquelas pancadinhas e tal. Então ele fazia tanta coisa que os árbitros meio que se acostumavam e só davam falta quando era uma coisa muito gritante, né? Tem também, por exemplo, na época do Shaq, né? O Shaq, ele apanhava pra caramba, mas ele era muito grande, os árbitros meio que deixavam rolar, né? E quando era falta do Shaq, é porque realmente era falta. Então, o Draymond, a sensação que dá é que ele faz tanta coisa, ele tem agressões e confusões, que o nível de problema que ele precisa criar para ser suspenso é maior. E foi aumentando, ele deu uma chave de braço ali, enforcou o Rudy Gobert um mês atrás, pegou 5 jogos, que em retrospecto uma punição bem branda, e agora ele vira e dá um soco no Nurkic, né, que é um absurdo, né, e agora ele deve perder um tempo, não sabemos se vai ser um mês, se vai ser até o fim da temporada, se vão ser 10 jogos, não tem expectativa nesse momento. Eu sinceramente não acho que é absurdo o Draymond pegar até o fim da temporada regular, porque você não pode virar dar um soco. E não era nem uma situação que eles estavam se empurrando ali, era uma disputa de jogo normal. Eu acho que vai ser dígitos duplos, pelo menos, de jogos. Eu chutaria, meu palpite aqui seria entre 15 e 20 jogos. Cara, o Draymond claramente é um jogador que tá inseguro com o declínio dele. Ele é um cara que ele um dos melhores defensores da história da NBA, só que ele é um perfil de jogador que quando ele começa a perder a parte física, ele não tem a parte técnica para compensar, né? Ele não tem ali outras alternativas. O jogo dele era muito físico, muita velocidade, muito esforço e tal, e ele tá perdendo isso. Claro, ele tem 33 anos. E a forma como ele tá tentando compensar é sendo o agitador mais ainda do que ele foi no auge, né? Só que ele não consegue mais corresponder do outro lado. Ele é um cara nulo no ataque, ele é um cara que não tem a mesma velocidade de antes, e eu acho que isso entra na mente dele, né? Ele tenta se esforçar mais, mas meio que vai canalizado pro lado da agressão, pro lado errado. Então, é algo que ele tem que trabalhar. E a gente já viu jogadores com o perfil dele. No momento era, seleção all defense e um dos melhores defensores da liga. 2 anos, 3 anos depois, já é um jogador que joga ali 15, 20 minutos ou tá fora da liga, dependendo da situação contratual. O Ben Wallace, do Detroit Pistons, foi assim. Quando o declínio veio muito rápido. Então é algo pra ficar de olho no Draymond, né? Porque teve toda a situação com o Jordan Poole. Ele basicamente empurrou o Kevin Durant pra fora com aquela discussão deles no último ano do KD em Golden State. Teve um monte de chute nas partes baixas de vários jogadores, Steven Adams, LeBron. Ele custou um título ao Warriors em 2016 por ter sido suspenso pro jogo 6 por conta da agressão ao LeBron. Então, ele é um cara que já custou muito ao Golden State Warriors, né? E nesse momento a dor de cabeça não compensa mais, né? Compensava quando ele era o melhor defensor da NBA, e hoje ele não é. E aí, quanto tempo mais o Curry vai olhar pra isso e falar assim, eu tenho que aguentar esse cara, carregar esse cara nas costas, carregar o Clay também. Não sei, pode ser que a lealdade do Curry seja maior do que tudo e o objetivo dele seja ir até o fim com os dois, mas eu acho que o Curry tem o direito de olhar e falar assim, eu tô jogando ainda em nível All-Star ou NBA, spoiler alert, ele vai estar aqui na minha lista da Conferência Oeste, e eu mereço um time melhor ao meu redor, né? Vamos ver o que a gente consegue transformar ele. Claro, você não vai trocar o Draymond ou o Clay por grandes ativos, mas pelo menos 2 jogadores de contrato mediano ali, que serão mais úteis e tal. Nem que espaço é quadro, não sei, porque, cara, eu acho que
tá ficando uma situação insustentável com o Draymond. É um absurdo o que aconteceu na terça-feira e vamos ver como é que ele volta. Assim, quantas vezes eu já falei em podcast, já falei, pessoas já falaram, pô, vamos ver como é que ele vai voltar da suspensão, né? Ele nunca aprende, né? E nessa altura, 33 anos, nunca vai aprender. Eu tenho 32 anos, então eu tenho mais um ano para aprender as coisas. E nesse momento o Warriors estaria fora dos playoffs. E não é só quem estaria fora. Eles têm 3 vitórias a menos que o Phoenix Suns, que é o último time do play-in. Começa a ficar complicado. O que a gente achava do Warriors como um time que iria direto para os playoffs, agora é um time que vai brigar pelo play-in, né? E play-in é tipo, se você for a seed 10 ou seed 9, você perde um jogo que tá fora dos playoffs, né? Que seria um desastre, é o time mais caro da NBA. Né? Seria um baita desastre para a equipe e não ajuda nada o Draymond agindo dessa forma. Vamos para os All-Stars, lembrando que esses são meus votos agora, nesse momento, tendo passado um quarto da temporada. O All-Star vai ser apenas em fevereiro, então tem bastante coisa para acontecer ainda. Começar pelo armador da Conferência Leste, eu vou de Tyrese Haliburton, né? Não tem como ser outro, é um cara que, acho que se tinha alguém que não conhecia o Haliburton, agora conhece, né? Ele foi o destaque da Copa NBA, tem 26 pontos de média, 12 assistências, que é um absurdo, né? É uma média muito alta, 3 rebotes, tá arremessando 43% de 3 em 9 tentativas. A temporada fantástica, defensivamente ele tem muitos problemas, é verdade, mas ofensivamente hoje ele é um dos melhores guards da NBA. Você viu o que ele faz que ele fez na Copa NBA, né? A visão de jogo dele é um negócio de outro mundo, né? Ele é o point guard dessa geração. Se o Chris Paul for entregar o cinturão, e teoricamente já deveria, né? Porque ele já está em declínio há algum tempo, mas a gente tem muito uma liga com armadores focados na pontuação, e o Tyrese Haliburton é um cara que envolve os companheiros, que é um cara que tem média de 17 arremessos por jogo, que é muito, mas também não é um absurdo, 22, 24, por aí. E eu gosto muito do estilo de jogo dele. Os Pacers... Cara, os Pacers ganharam na troca, né? O Sabonis é muito bom? É muito bom. Mas o Tyrese Haliburton é outro patamar, é um jogador de top 10 na NBA. E por isso que ele é o armador titular na minha seleção da Conferência Leste. Meu outro guard, que é um armador também, né? Mas 2 guards ali, hoje em dia muitos times jogam assim. Eu fui de Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers. 26 pontos por jogo, o grande favorito ao Most Improved Player nesse momento. Ele e Haliburton, inclusive, que são os principais candidatos. 6,8 assistências por jogo, arremessando 39,3% de 3, num volume bem alto, tá chegando na linha de lance livre quase 6 vezes por jogo. E o Sixers viu que colocando a bola na mão dele, as coisas boas acontecem. Ele se encaixou muito bem no novo esquema da equipe. E a ausência do Harden, né? Ele já deu uma evolução muito grande na última temporada, né? Mas com o Harden lá, ele nunca se tornaria esse jogador. Né? Ele está se encaixando muito bem com o Joel Embiid. É um defensor esforçado, é um grande defensor, mas se esforça nesse lado da quadra. E eu gosto muito do Tyrese Maxey, né? Super veloz, muito bom jogador. Ficando cada vez mais inteligente também, né? Que é normal para um guarda aí de 23 anos, né? Ele evolui muito nesse ponto e ele de fato evoluiu. Então, pra mim, não tem muita discussão. Os guards do leste são Tyrese Haliburton do Indiana Pacers, Tyrese Maxey do Philadelphia 76ers. Na ala, eu vou começar com Jason Tatum. Jason Tatum, 27 pontos por jogo, 27,4, arremessando 34,9% de 3, 8 rebotes, 4 assistências. O número de pontos dele um pouco mais baixo, né? Mas aí chegou de Holiday, chegou por Porzingis, o time deu uma mudada, né? O número de arremessos dele caiu, né? Então era de se esperar, mas eu acho que ele tá fazendo uma temporada muito boa. Ele é um cara que provavelmente vai ser All-Defense também, né? Em primeira seleção, talvez. Ele é um baita defensor. É impressionante como ele evoluiu nesse lado da quadra e o que ele faz como criador também, que tudo bem, ele não é o LeBron, né? Não é um cara desse nível, mas 4 assistências mostra a evolução dele. Ele era um cara, deixa eu ver aqui, de 1 assistência por jogo quando ele entrou na NBA, né? Então, ele tá muito forte, o Tatum também, né? Ele é o cara que ele bota o ombro na frente e de costas, ele passa por qualquer jogador, basicamente, da posição de ala. E eu acho que ele tem sido importante, disparado
Disparado não. É com folga o melhor jogador do Boston Celtics e tem sido o melhor jogador da equipe também com folga nessa temporada. Não tem muito o que falar mais, né? Um baita jogador, por isso que ele é meu titular. Meu outro ala aqui na posição 4, o Giannis Antetokounmpo. Também outro que não tem o que falar, né? Tá tendo a melhor média de pontos da carreira, 32 pontos, 10,8 rebotes, 5 assistências, também com uma eficiência absurda de arremesso de quadra, 62%. Teve um começo ali que ele e o Damian Lillard estavam batendo cabeça um pouco ali, e eu acho que eles ainda não se encontraram, mas já melhorou bastante, né? Eu acho que com o passar do tempo eles vão se encaixando melhor, o ataque tem sido espetacular, e ele tem resolvido jogos, eu acho que rola muitas vezes de início, e rolou muito isso com o LeBron e com o Wade, né? No começo do primeiro ano deles no Miami Heat, é que nenhum dos dois ficava meio que ali, não, você decide, não sei o que, ficava um empurrando pro outro, porque ninguém quer pisar no pé de ninguém, né? E demorou um pouco ali pro LeBron perceber, pô, eu sou o melhor jogador do time, eu tenho que decidir a partida, né? E eu tenho que perder um pouco esse pudor. E eu acho que o Giannis já perdeu um pouco desse pudor, né? Quando é a hora dele botar a bola embaixo do braço e arremessar 3 posses de bola seguidas, ele faz, né? Quando é a hora dele atacar a cesta, ele vai, então é assim que ele tem que jogar. E tá jogando em altíssimo nível defensivamente. A defesa é péssima, mas acho que ele individualmente ainda é um baita defensor. No pivô, pô, se você tem alguma dúvida, pô, não tem como, né? Joel Embiid, 33,8 pontos por jogo, 11,5 rebotes. De longe, a maior média da carreira de assistências, 6,4 assistências, quase 2 tocos, um roubo de bola por partida. Cara, que temporada do Embiid. Ele tá jogando tão bem ou melhor do que o ano passado que ele foi eleito MVP. E acho que hoje ele seria o meu voto para MVP. O que ele tá fazendo mais como a bola... Ele tá distribuindo mais a bola, né? Esses números de assistência mostram isso, né? Ele tá ditando... Não é o Jokic, claro, mas ele tá ditando mais o ritmo desse ataque do Philadelphia 76ers e tá fazendo uma temporada absurda. Ele não é mais o defensor que ele já foi um dia, mas quando ainda é um excelente protetor de aro, ele não é perdeu um pouco da mobilidade, talvez, que ele já teve, ele já foi um pouco mais móvel do que ele é atualmente, mas ofensivamente ele... Hoje, o destino do mundo depende de um jogador conseguir uma cesta, eu jogo a bola ali no poste baixo pro Embiid, porque ele realmente é o mais perto de Shaq que a gente provavelmente já teve depois do próprio Shaq. Reservas agora. Reservas, eu de novo vou do armador ao pivô. O meu armador reserva aqui é o Jalen Brunson, do New York Knicks. Outro que tá fazendo uma temporada muito boa. Tá mostrando que o ano passado não foi um acaso. 24,6 pontos por jogo, 5,7 assistências, arremessando 42% de 3, num volume alto, 6,7. É outro cara que, assim como o Tyrese Haliburton, é um cara que envolve os companheiros, apesar dele ser um pouco mais voltado para a pontuação, ele chega muito bem na cesta. Um grande erro do Dallas Mavericks ter deixado ele sair, né? O que tem duas versões, né? Uma que ele nunca ia renovar com a equipe e outra que os Mavericks, antes da temporada da última temporada dele com Dallas, eles podiam ter oferecido um contrato e não ofereceram, né? Então tem essas duas versões. E também eu acho que ele não vira esse jogador jogando ao lado do Luka, né? Porque o Luka a gente sabe que é um cara que tudo passa por ele, né? O Brunson teria o quê? Sei lá, 10 minutos por jogo, nem isso. Por aí, 10 minutos, 8 minutos por jogo que o Doncic está no banco, né? Então não acho que seria suficiente, mas para mim ele é o melhor jogador do New York Knicks. Os Knicks estão na 7ª colocação e por isso que ele está entre os reservas do All-Star. O meu guarda número 2 é o Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers. Ele vem tendo 27,4 pontos por jogo, 5,1 assistências, 5,7 rebotes. O Cavaliers vem tendo uma temporada estranha. 9º na classificação, uma equipe que foi um desastre nos playoffs, né? Entrou com uma energia estranha. Garland começou machucado, o Jared Allen machucou, então é um time que vem fazendo uma temporada estranha, né? Mas o Donovan Mitchell
vem fazendo um grande ano, é um dos melhores pontuadores da liga entre guardas e por isso que ele é meu outro guarda aqui. De ala, eu coloquei o Scottie Barnes, ala do Toronto Raptors, como é que eu dei um autoplay aqui. Ele deu o salto esse ano que a gente esperava que ele daria no ano passado, né? E muitas vezes isso acontece, né? Um jogador que vai muito bem com o calouro, ele não dá aquele... não continua evoluindo no segundo ano, aí todo mundo fica, pô, o que tá acontecendo e tal. E aí no terceiro ano ele dá um grande salto. Aconteceu isso com o Tatum, por exemplo. Ele subiu de 15,3 pontos para 20,1 pontos por jogo, 9 rebotes, 5,6 assistências e tá arremessando bem de 3, que era um problema com ele, 39,4%, e um baita defensor, outro cara que tem condições de ser all defense. Ele tá confirmando a expectativa alta que a gente tinha depois da temporada de calouro, né? Que eu acho que muita gente, inclusive eu, ficou com medo, né? Porque ele não só não evoluiu, mas ele discutivelmente regrediu no ano 2 dele com o Toronto Raptors, mas ele volta para essa trajetória aí de uma possível superestrela, né? E logo o Siakam deixará a equipe, ele vai ter mais espaço ainda, e os Raptors têm que construir ao redor dele mesmo, né? É o time do Scottie Barnes, e acho que tem até um argumento, se você olhar ali para um All-Star ali sem posições, talvez ele possa até ser titular, né? De repente, se o Max dá uma desacelerada e tal, mas acho que ele é uma das garantias nesse momento para ir pelo menos como reserva. Meu outro ala é o Paulo Banchero, do Orlando Magic. O Orlando Magic, como vocês sabem, terceiro colocado na Conferência Leste. Ele tem média de 20,7 pontos, 5,4 rebotes e 6,8 rebotes, desculpa, tava vendo só rebote defensivo, 4,5 assistências, está arremessando melhor de 3, 38,9%, e ele é um cara que recentemente ele deu uma aquecida, né? No último mês dele, se eu não me engano, a média dele é de 28 pontos, então ele é um cara que os números são bons, não são espetaculares, mas ele tá subindo, né? A seta no gráfico dele tá subindo, e o Orlando Magic merece ter um representante, né? O time com a terceira melhor campanha no leste, eu acho que ele faz um ano melhor do que o Franz Wagner. O Paulo Banchero é outro que tem potencial para ser super estrela, né? Um cara que já tem muitas formas de conseguir uma cesta, então por isso que ele tá entre os meus reservas aqui. Meu outro pivô é o Ben Adebayo, do Miami Heat, um cara que vai ser candidato a defensor do ano, é um cara que está pontuando mais, subiu de 20 pontos por jogo para 22,3, 9,9 rebotes, 3,9 assistências e defesa do mais alto nível, autoexplicativo aqui, o Ben Adebayo. O problema dele é que ele joga numa conferência com o Joel Embiid, né? E se ele jogasse na outra conferência, seria o Jokic também, então não tem muito o que fazer, mas é um grande pivô, é um grande pivô sem dúvida. Meus últimos dois aqui, Trae Young, 27,2 pontos por jogo, 10,8 assistências, continua muita caloria vazia esses números do Atlanta Hawks, que está em 11º, estaria fora dos playoffs, 9 vitórias, 14 derrotas, mas acho que vale ali uma das últimas vagas. E o outro aqui, o último, o Mikal Bridges, do Brooklyn Nets, 8º colocado. O Bridges vem numa sequência muito boa, 23 pontos por jogo, 5,9 rebotes, 3,9 assistências, arremessando 38% de 3, que é um bom número, defesa de altíssimo nível. Eu não acho que ele é bom o suficiente para ser esse melhor jogador de um time, mas ele tá performando bem nesse papel, né? Tá indo bem, claro que um time bom de verdade você gostaria de ter ele como segundo, né, melhor jogador, mas ele tá jogando muito bem e merece ser o último All-Star aqui. Menções honrosas: Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, Jaylen Brown, do Boston Celtics, e Kristaps Porzingis, também do Boston Celtics. Vamos para o Oeste agora, começando pelo armador, que é o Shai Gilgeous-Alexander, canadense, 30,4 pontos por jogo, 2,8 steals por partida, que são roubos de bola, lidera a NBA nesse momento. 6,2 assistências, 5,5 rebotes, tá fazendo um ano fantástico, um dos melhores pontuadores ali também na posição de guarda, acho que em geral também. Thunder, segunda melhor campanha da Conferência Oeste, não tem o que falar, né? O Shai realmente
ele mantém o salto que ele teve e hoje ele é um dos candidatos a MVP. Acho que provavelmente vai ficar no top 5, né, mantendo a atuada atual, né? E foi engraçado, até cheguei a twittar sobre isso. O Doc Rivers, que era treinador do Los Angeles Clippers, ele disse no podcast do Bill Simmons que ele tentou convencer o Kawhi a assinar com o Clippers e não exigir a troca do Paul George, né? E o que ele falou pro Kawhi era: pô, a gente tem o Shea vai ser uma super estrela e tal. E o Kawhi não tinha muita paciência, né? E o Shea foi pro Thunder, né, na troca do Paul George. É fácil dizer isso agora, né? Acho que é difícil na época, pô. Você pode ter Kawhi e Paul George, ou você pode segurar o Shea Gilgeous-Alexander, né? Acho que a maioria dos times fariam, mas ele de fato se tornou essa super estrela, né? Um cara que é um excelente pontuador, que evoluiu muito como defensor, e ele é muito grande, né? Então ele tem as ferramentas para ser um excelente defensor. Deixa eu ver o que ele tem de altura aqui. Vai ter 98, né? Que é bem alto para armador, né? Só ficou no bolso do Iago no Mundial, né? Mas é um grande jogador e merece ser o titular. O meu outro guarda aqui é o Luka Doncic. Também não tem muito mistério. 32 pontos por jogo, 8 rebotes, 8 assistências. Tá arremessando bem de 3, melhor número da carreira, 38,4%. Mavericks está se segurando ali, né? Terceiro colocado nesse momento. Claro que ainda está numa fase que 1-2 vitórias mudam bastante sua classificação, né? Mas o time está se segurando no topo muito por conta do Luka, né? Que é outro candidataço a MVP e super estrela, né? Um dos 5 melhores jogadores da NBA. Não tem muito mais o que falar sobre o Luka. Posição 3 aqui, o ala, ele, LeBron James. É inacreditável. O cara vai fazer 39 anos. Que dia? Ele vai fazer agora esse mês, 30 de dezembro. Vai fazer 39 anos e tá com médias de 25,3 pontos, 6,7 assistências, 7,5 rebotes, arremessando 40% de 3, uma eficiência absurda. Claro que ele não defende mais, né? Nem deveria, né? Tem que se preservar nesse lado da quadra mesmo. Ele já tá velho. Os outros não. Os jovens não. Vou falar de outros jogadores aqui que tinham que defender mais. O LeBron, ele ainda, no momento importante, ele defende ainda, né? Mas em geral ele tenta preservar a energia, mas ofensivamente é um cara brilhante, que o que ele faz nessa altura da carreira não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Ele, jogador com mais minutos na história da NBA, tá jogando nesse nível ainda, né? Então é um privilégio ver o LeBron jogar. Aproveite cada vez que ele vai jogar e você puder assistir, assista, porque vale a pena. Foi muito legal ver o LeBron empolgado, motivado na Copa NBA. E o resto da liga segue o exemplo dele, né? Se o LeBron se importa com uma coisa, os outros jogadores também. E por isso que a Copa NBA foi um sucesso espetacular. É espetacular ver ele jogando nesse nível, nessa altura da carreira. Outro cara também, que claro, é um pouco mais novo, mas também é espetacular, é o Kevin Durant. 35 anos, carregou o Phoenix Suns nas costas por bastante tempo nessa temporada, mais do que deveria, 30,8 pontos por jogo, 5,6 assistências, 6,5 rebotes, é um dos melhores jogadores assim, ofensivamente. Ele provavelmente é o melhor pontuador da história da NBA. Ele não vai ter os números, porque ele não vai ter a longevidade do LeBron, já teve histórico de lesões e tal, mas se você for medir a habilidade de um jogador na história da NBA de conseguir uma cesta, provavelmente o Kevin Durant é o número 1 ou tá logo ali e ainda tá jogando num nível absurdo. Vamos ver se o time exige um pouco menos dele agora que voltou o Big Three, né? Bradley Beal, Devin Booker. Mas também é outro cara que tá desafiando tudo que a gente esperava em termos de longevidade. O pivô, outro aqui também que é simples, Nikola Jokic, 27,2 pontos, 12,6 rebotes, 9,4 assistências. Eu acho que ele e Embiid estão ali muito próximos da disputa pelo MVP. Talvez eu daria uma pequena vantagem pro Embiid hoje, mas o Jokic está logo ali. Os Nuggets passando um momento não sensacional, né? Lesão do Jamal Murray e tal. Mas o Jokic faz um ano absurdo. Parece que a temporada regular da NBA começou
2 dias depois do último jogo das finais da NBA. Ele manteve o mesmo nível. Você pode ver ele bocejando, meio devagar ali no aquecimento, mas começa o jogo e ele é o cara mais dominante da liga, ofensivamente falando, junto com o Joel Embiid. E ele ainda mais tem aquele ponto de ser... Tudo passa por ele, né? Ele toma todas as decisões e 99% das decisões dele são corretas. No banco, Stephen Curry, no modo Noé, carregando um monte de animal no time do Golden State Warriors, 29 pontos por partida, 5 rebotes, 4,4 assistências, está arremessando 42% de 3 em 12 tentativas por jogo, que é, assim, você mostra isso pra alguém, sei lá, nos anos 90, um fã de NBA, você volta no tempo e mostra, a pessoa vai achar que é um absurdo, que é outro esporte, né? E o Stephen Curry, de fato, transformou o basquete em outro esporte. Mais um ano fantástico, só que o time é muito ruim ao redor dele, né? É difícil competir dessa forma. Tem um limite que você pode fazer, principalmente quando você não é um pivô ou um ala, né? Você é um armador, né? Então tem um limite de quanto que você consegue impor sua vontade num jogo, né? E ainda assim, eu acho que você tira o Curry dos Warriors, hoje, provavelmente é um time de, sei lá, 5 vitórias, 4 vitórias, talvez. Porque olha pro resto do elenco, olha a fase do Clay, a fase do Wiggins, a fase do Draymond, e esse feito do Curry de ter 30 pontos e ter uma eficiência absurda e manter esse time pelo menos sonhando com playoffs, eu acho que é um grande feito para ele. O meu outro guard é o Devin Booker. Ele tem bem menos jogos, mas eu acho que até o All-Star esse número vai estar equiparado, e ele tá fazendo... Enquanto ele jogou no altíssimo nível, talvez o melhor da carreira, 28 pontos por jogo, que é a maior média da carreira, 8,3 assistências, que é de longe a maior média da carreira dele. Ele tá assumindo meio que ali a responsabilidade de ser o armador e tá fazendo isso muito bem. Então, acho que o Booker é um cara que pode subir também pro primeiro time, não ficaria surpreso. Ele precisa aumentar o número dele de jogos. Acho que 15, né? A maioria dos times jogaram ali 22, 23 jogos. E tá bem no limite ali o Devin Booker. O meu outro jogador é o Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves. Melhor campanha da Conferência Oeste, né? Não tem. Tem que ter representante da equipe. 17 vitórias, 5 derrotas. O Anthony Edwards, ele perdeu alguns jogos por lesão. Ele tá machucado nesse momento, mas são 24,4 pontos, 4,8 rebotes, 5,6 assistências. E é outro cara que, antes de se machucar agora, a seta estava apontando para cima, né? Então esses números dele vão melhorar ainda mais. Posição 4 eu roubei um pouco aqui, porque o Anthony Davis ele é um pivô. Mas como ele tem o histórico de ter jogado como ala pivô, eu coloquei ele como power forward. 23,9 pontos por jogo, 12,5 rebotes e 2,6 tocos. Ele tá logo ali na disputa pelo prêmio de defensor do ano. Ofensivamente ainda é um jogo sim, o outro não, mas ele, para ser reserva do All-Star, fez mais do que o suficiente. O outro pivô é o Rudy Gobert, que hoje seria o meu palpite para defensor do ano. Os números dele não são espetaculares. 13,3 pontos, 12,2 rebotes, 2,5 tocos, que é um número realmente bem significativo. Mas a defesa voltou a ser ápice Gobert, né? Aqueles melhores momentos do Utah Jazz. Ele é um dos motivos pelos quais o Minnesota Timberwolves tá no topo da NBA, tá com a melhor campanha do Oeste e é uma das melhores defesas da liga. É muito por conta do Gobert. Então, tudo bem, ele é o último jogador que você quer ver numa partida de All-Star, mas ele merece ser escolhido pelo desempenho dele. Os últimos dois aqui, De'Aaron Fox, do Sacramento Kings. Kings tem a sexta melhor campanha nesse momento, 29,5 pontos por jogo. Dei autoplay aqui de novo sem querer, 6,4 assistências, 4,5 rebotes, e o salto que ele deu na última temporada continua. E o time do Kings, que acho que ninguém tá falando muito do Kings porque é a sensação de que a gente já viu isso ano passado, né? Não evoluiu como a gente gostaria, mas não apaga que o Fox está fazendo o melhor ano da carreira dele. E o último, esse aqui eu fiquei bastante em dúvida, entre um jogador do Kings
o Domantas Sabonis. E o que eu escolhi, que foi o Alperen Sengun, pivô do Houston Rockets. Tudo bem, Rockets, 7ª colocação e tal. Pode ser que esteja começando a ver o vestígio de uma queda. Mas eu acho que o Sengun tá fazendo um ano melhor do que o Sabonis. 20 pontos por jogo, 9,1 rebotes, 5,4 assistências. Ele é um dos candidatos a jogador que mais evoluiu. E eu acabei optando pelo Sengun. Mas se você falar que tem que ser o Domantas Sabonis, eu não acho um absurdo, não. E as menções honrosas, Domantas Sabonis, como eu falei, e 2 caras do Pelicans, né? O Brandon Ingram e o Zion. O Zion, sinceramente, eu já falei sobre esse assunto, né? Eu meio que desisti do Zion, porque defensivamente ele não defende, né? Não tem defesa e tá muito acima do peso. Eu tenho lugar de fala pra falar sobre isso, porque eu também estou muito acima do meu peso. E é uma pena. Ele ainda é muito bom ofensivamente, ainda é muito eficiente, mas é muito longe do que a gente projetava, do que ele poderia ser. Ele ganha pelo menos uma menção honrosa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara dos Esportes. O programa de NBA volta na próxima terça-feira. Antes disso, tem o episódio pós-rodada da NFL. Não deixe de escutar. Então até lá. Tchau.